Ela acrescentou que o Lucas estava desmoronando e que nenhum de nós se recuperaria disso se eu não recuasse imediatamente. Então as mensagens do Lucas apareceram, suaves, frenéticas, implorando. Ele pediu para nos encontrarmos. Disse que nunca quis que as coisas terminassem assim. O tom dele era desesperado, completamente em desacordo com a imagem dele rindo, casualmente, no meu lugar, apenas algumas horas antes. Cada mensagem dele fazia meu estômago revirar, porque cada palavra parecia uma performance feita para o roteiro de outra pessoa, não para o amigo que ele costumava ser. Mas a mensagem que me congelou não foi de nenhum deles. Foi da minha prima, Natália. Ela escreveu que, logo depois que fui barrado na porta da frente, o tio Roberto se levantou da mesa e saiu sem dizer uma palavra, com o rosto pálido e tenso. Ela me avisou que algo estava errado dentro da família há muito tempo. Que o medo pairando sobre aquele jantar não era por minha causa. Era porque eles sabiam que algo estava por vir. Eles apenas não esperavam que fosse eu quem acionasse o gatilho. Pela primeira vez naquela noite, entendi que a rejeição na porta não foi espontânea ou emocional. Foi estratégica, calculada, e o conflito entre mim e minha família não começou hoje à noite. Começou muito antes de eu perceber que havia sido arrastado para ele. O que quer que fosse isso, eu não estava entrando em uma briga. Eu estava vivendo dentro de uma há meses, sem nem saber. Dirigi para casa em silêncio, repassando as mensagens repetidamente, até que não soassem mais como palavras de pessoas que eu conhecia. Quando entrei no meu apartamento, o silêncio parecia mais pesado do que o normal, quase como se estivesse esperando que eu decidisse o que viria a seguir. A maior questão, circulando na minha mente, não era sobre a Rocha Capital, era sobre minha família. Por que eles pareciam ter mais medo de eu fazer perguntas do que de qualquer investigação real? Por que a ideia de eu saber a verdade os aterrorizava o suficiente para me excluir completamente? Fui direto para o compartimento secreto na minha estante e puxei o HD externo que havia enfiado lá 8 meses atrás. Naquela época, eu não entendia o que havia encontrado, apenas que parecia errado e que eu poderia precisar daquilo algum dia. Hoje era esse dia. Conectei-o ao meu laptop e, à medida que os arquivos uma estranha calma se instalou sobre mim. Eu sabia que, ao ler o que estava ali dentro, estava escolhendo um caminho que não poderia desfazer. Uma vez que eu visse, não seria capaz de desver. Os primeiros documentos eram planilhas mostrando transações offshore ligadas a grandes clientes que a Rocha Capital gerenciava. À primeira vista, pareciam normais, estruturadas, organizadas. Mas quanto mais eu olhava, mais os números se desfaziam. Fundos movidos através de múltiplas empresas de fachada, sem propósito claro. Grandes retiradas eram disfarçadas como ajustes. Seções inteiras de transações estavam marcadas para visualização restrita. Mas, de alguma forma, minha conta as havia registrado. Então encontrei os e-mails internos que deveriam ter sido excluídos dos servidores da empresa. Discussões sobre alterar relatórios de desempenho, inflando retornos no papel e fabricando explicações para clientes que questionavam mudanças repentinas. Então encontrei algo com meu nome. Transações listando-me como aprovador secundário em transferências multimilionárias. Assinaturas digitais anexadas à minha conta, tokens de autenticação que deveriam ter exigido meu envolvimento explícito. Mas eu nunca tinha visto essas transações antes desta noite. Alguém usou minha identidade. Alguém me posicionou dentro do esquema sem meu conhecimento. Meu peito apertou enquanto eu clicava mais fundo. Havia e-mails entre meu pai e a Amanda discutindo como me gerenciar. Eles escreviam sobre restringir meu acesso, me afastar de certas contas e monitorar quaisquer perguntas que eu fizesse. Ler as palavras da minha irmã parecia ler o comentário de um estranho sobre minha vida.
Ela escreveu que eu estava me tornando não confiável, que eu precisava ser redirecionado, controlado, vigiado. Então, abri outra pasta. Esta continha e-mails privados entre a Amanda e o Lucas. Eu tinha me preparado para muitas coisas naquela noite, mas não para isso. Eles estavam juntos. Eles estavam juntos há meses e falavam casualmente sobre como meu apego sentimental ao Lucas tornava mais fácil me manipular. Eles discutiam a transferência dos meus relacionamentos com clientes para ele e como ele poderia assumir minha posição na Rocha Capital com o mínimo de interrupção. Era como se alguém tivesse pegado minha vida inteira, raspado cada pedaço de estabilidade e a reaproveitado para construir um futuro que não me incluía de forma alguma. Continuei cavando, precisando ver tudo. Encontrei um documento delineando um plano de sucessão que posicionava o Lucas como meu substituto, completo com listas de clientes que um dia pertenceram a mim. Então, um arquivo de vídeo chamou minha atenção. Abri para encontrar imagens de segurança do escritório. O clipe granulado mostrava o Lucas entrando no meu espaço de trabalho tarde da noite, conectando um drive no meu computador, copiando arquivos e saindo sem acender as luzes. Vê-lo se mover pelo meu escritório com tanta familiaridade fez meu estômago cair. Ele não tinha apenas me traído. Ele tinha me estudado, me superado em estratégia. No final da pasta, havia um documento final, escrito em linguagem clínica e rígida. Dizia que, se eu continuasse fazendo perguntas ou tentando acessar arquivos restritos, medidas devem ser tomadas antes que a exposição se torne uma ameaça. O significado não estava explícito, mas não precisava estar. Eles estavam preparados para me eliminar da equação muito antes da cena desta noite na porta. Quando fechei meu laptop, o quarto parecia mais frio. Isso não era sobre um desentendimento ou uma discussão familiar saindo do controle. Era sobre poder. Era sobre controle. Era sobre um sistema que minha família vinha construindo nas sombras por anos. Um sistema que eles não podiam arriscar que eu descobrisse. E agora que eu tinha tudo, de repente, tudo fazia sentido. A rejeição, a distância, a vigilância, a mudança repentina em como todos me tratavam. Percebi outra coisa também. Hoje à noite, não foi o começo da minha queda. Foi o começo da deles. Meu telefone continuou tocando muito depois que as luzes da casa em Alphaville desapareceram do meu retrovisor. Chamada após chamada, notificação após notificação. Dezenas de chamadas perdidas dos meus pais e da Amanda, empilhadas umas sobre as outras, cada uma carregando mais urgência que a anterior. Mensagens do Lucas apareceram também, implorando para nos encontrarmos em particular, alegando que precisava explicar. Ignorei cada uma delas. Eu não poderia falar com nenhum deles até entender a extensão do que eu havia descoberto. Voltei para os arquivos no meu laptop e abri a pasta rotulada Fundo Fiduciário 2019-203. Eu nunca imaginei que isso fosse algo que eu precisasse investigar. Meus avós criaram esse fundo para mim quando eu era criança e ele deveria ficar bloqueado até eu completar 35 anos. Mas os documentos na tela mostravam retiradas, grandes retiradas feitas repetidamente nos últimos 2 anos. Meu nome aparecia como a assinatura autorizadora, verificada digitalmente, mas eu soube instantaneamente que nenhuma daquelas assinaturas era minha. Alguém de dentro da família havia falsificado minha aprovação. Então abri uma troca de e-mails entre meu pai e a Amanda. As palavras me fizeram sentir fisicamente doente. Garanta que o Tiago nunca descubra as retiradas do fundo. Precisamos desse capital para manter a liquidez. Eles pegaram o que não era deles. Eles pegaram o que pertencia a mim, não porque precisavam disso para sobreviver, mas porque meu pai se recusava a deixar seu império mostrar sinais de fraqueza. E minha irmã participou sem hesitação. A traição parecia mais profunda do que qualquer coisa que eu tinha visto nos documentos financeiros. Eles não tinham apenas enganado clientes.
Eles tinham roubado do próprio sangue. Saí para ir para minha varanda, o ar da noite fresco contra meu rosto, enquanto tentava processar o que isso significava. Se eu cooperasse com a CVM, minha família seria inteira enfrentaria consequências das quais não se recuperariam. Se eu ficasse em silêncio, me tornaria cúmplice. Outro Rocha defendendo uma casa de mentiras em colapso. Nenhuma das opções parecia uma vitória, mas apenas uma delas, me permitia manter minha integridade intacta. Meu telefone vibrou novamente. Desta vez era minha prima Natália. A voz dela estava sussurrada, tensa. Ela me disse que a família vinha discutindo maneiras de me afastar gradualmente há meses, mesmo antes de eu deixar a Rocha Capital. Ela disse que houve discussões sobre o quanto eu sabia e que o plano sempre foi me manter fora de qualquer coisa importante para que eu não pudesse causar problemas. O tio Roberto, disse ela, foi o único que se opôs, mas foi silenciado pela pressão do meu pai e da Amanda. Então a Natália me contou algo que girou a faca mais fundo. A Amanda estava planejando há meses posicionar o Lucas como meu substituto permanente, não apenas na empresa, mas na hierarquia familiar. Eles o viam como a escolha estratégica, alguém leal, controlável, compatível com a imagem dos Rocha. Eu não fazia parte desse plano. Eu não deveria fazer parte dele. Quanto mais a Natália falava, mais claro ficava. O que aconteceu hoje não foi emocional. Não foi impulsivo. Foi orquestrado, uma remoção limpa. Eles precisavam de mim completamente fora do caminho, antes que outra pessoa fizesse as mesmas perguntas que eu. Antes de desligarmos, a Natália deu um último aviso. Ela disse que alguém da família entraria em contato comigo na manhã seguinte com uma proposta. Algo projetado para me vincular legalmente às contas fraudulentas, para que eu não pudesse testemunhar sem me incriminar. Ela me disse para não confiar em ninguém. Minutos depois de encerrar a ligação com ela, um e-mail anônimo chegou à minha caixa de entrada. Não confie em ninguém na família. Amanhã eles tentarão prender você em uma responsabilidade compartilhada. Não havia assinatura, nenhum endereço rastreável. Mas quem quer que tenha enviado sabia demais para estar apenas adivinhando. Alguém, em algum lugar, estava tentando me manter vivo, financeiramente, legalmente, talvez até fisicamente. Voltei para os arquivos e rolei até o último documento na pasta do fundo fiduciário. Meu coração parou quando o vi. Uma das transações fraudulentas estava ligada diretamente à conta de um cliente que eu gerenciei antes de me demitir. Qualquer um, olhando superficialmente, assumiria que eu aprovei. Minha identidade havia sido cuidadosamente posicionada como o bode expiatório ideal. Naquele momento, tudo se encaixou. Minha família não me queria de volta. Eles me queriam calado. Minha ausência os protegia. Minha voz os destruía. E agora que eu havia falado, eles estavam desesperados. Passava um pouco das 10 da noite, quando a campainha tocou. O som cortou meu apartamento como uma faca. Caminhei até a porta lentamente, olhei pelo olho mágico e senti minha respiração prender. Minha família inteira estava no corredor. Meu pai, minha mãe, Lucas e o tio Roberto. Os rostos deles estavam drenados de cor, despidos de sua compostura habitual. A arrogância dos Rocha se foi, substituída por algo mais raro. Medo. Pânico. Abri a porta, porque fugir não era mais uma opção. Meu pai empurrou para entrar, sem esperar permissão, exigindo saber o que eu tinha feito. Sua voz ecoou pelas paredes, afiada o suficiente para cortar a tensão na sala. Minha mãe o seguiu, tentando e falhando em manter a calma. As mãos dela tremiam enquanto ela alisava o cabelo para trás, um tique nervoso que ela só exibia em momentos de crise absoluta. Eles não vieram para pedir desculpas. Eles não vieram porque sentiam minha falta. Eles vieram porque a Rocha Capital estava sendo investigada pela CVM esta noite. Minha ligação para o Caio acionou uma ordem de preservação imediata nos sistemas da empresa. Documentos foram congelados. E-mails foram bloqueados.
Servidores foram apreendidos. Anos de má conduta oculta foram subitamente expostos ao escrutínio federal. A Amanda se voltou contra mim primeiro, me acusando de egoísmo e traição. Ela disse que a família construiu tudo com sacrifício e que eu tinha destruído tudo em uma noite. O Lucas estava ao lado dela, como uma sombra, com os olhos fixos no chão, incapaz de olhar para mim. Meu pai cortou o barulho com uma única oferta. Se eu retratasse tudo, se contatasse a CVM e dissesse que tudo foi um mal-entendido, eles resolveriam o problema do fundo fiduciário e deixariam para lá. Foi o mais perto que ele já chegou de admitir um erro. Ele nem tentou negar que pegaram meu dinheiro. Ele simplesmente enquadrou isso como alavancagem. Virei-me para o Lucas, porque uma parte de mim ainda precisava de uma resposta. Perguntei a ele por que ele tinha feito aquilo. Por que ele tinha me traído tão completamente. Ele desabou então, chorando, de uma maneira que parecia ensaiada, suavizada pela culpa, mas moldada pela necessidade de parecer simpático. Ele disse que amava a Amanda. Disse que a família o pressionou. Disse que não sabia como parar depois que concordou em ajudar. Suas palavras não trouxeram alívio. Elas trouxeram clareza. Ele os escolheu em cada passo do caminho. Ele escolheu o poder, a posição, a proximidade com o nome Rocha. Nossa amizade foi útil para ele até o momento em que não foi mais. Então, algo inesperado aconteceu. O tio Roberto deu um passo à frente, com a voz firme pela primeira vez em anos. Ele disse ao meu pai e à minha irmã que eu tinha evidências, que a CVM vinha se preparando para essa investigação muito antes de eu ligar. Ele disse a eles que estavam errados, se pensavam que intimidação ou manipulação poderiam consertar o que já havia sido colocado em movimento. Foi a primeira vez que alguém da família ficou do meu lado e a sala mudou instantaneamente. A discussão explodiu. Meu pai culpou a Amanda por lidar mal com as contas. A Amanda o culpou por ignorar seus avisos. O Lucas culpou os dois por arrastá-lo para a pura confusão. Minha mãe implorou a todos que parassem, mas sua voz foi abafada. O império deles estava colapsando, uma acusação de cada vez, e não havia ordem sobrando para protegê-los. Então, no meio do caos, meu pai se voltou para mim com uma fúria que eu nunca tinha visto antes. Ele me disse que eu não era mais um Rocha, que ao envolver a CVM, eu havia cortado todos os laços. As palavras dele deveriam me quebrar, mas não quebraram. Elas esclareceram tudo. Olhei bem nos olhos dele e disse a luz a verdade que ele se recusava a ouvir. Eu já não pertencia à família Rocha desde o momento em que ele fechou aquela porta na minha cara, mais cedo, naquela noite. Quando eles finalmente saíram do meu apartamento, o silêncio que deixaram para trás não era paz. Era o começo de algo muito maior, uma guerra que eles criaram e que eu estava finalmente pronto para terminar. Amanhã, após o confronto no meu apartamento, chegou rápido demais. Dormi não mais que 3 horas, entrando e saindo de sonhos rasos que pareciam mais avisos do que descanso. Quando meu alarme tocou às 6, levantei imediatamente, juntei cada arquivo, cada e-mail impresso, cada drive e os coloquei cuidadosamente em uma pasta segura. Eu sabia exatamente onde estava entrando, e havia uma estranha clareza em aceitar que fazer a coisa certa me custaria algo que eu não podia prever. Cheguei ao escritório da CVM em São Paulo pouco antes das 8. O Caio me encontrou em uma sala privada, com a expressão grave, mas firme. Entreguei tudo. Então contei a ele tudo, desde a noite em que encontrei as transferências offshore até as contas bloqueadas e a porta fechada na minha cara no Natal. Ele não interrompeu uma única vez. Quando terminei, ele se inclinou para a frente e disse que as evidências eram mais do que suficientes para lançar uma investigação federal completa. Então ele me contou algo que eu não esperava. A CVM vinha monitorando a Rocha Capital há 6 meses, suspeitando de irregularidades,
mas incapaz de provar qualquer coisa sem apoio interno. Eles precisavam de alguém lá dentro que soubesse como o sistema parecia da perspectiva da família. Eu não estava apenas denunciando irregularidades. Eu havia me tornado uma testemunha-chave. As coisas começaram a se mover rápido. No meio da manhã, a CVM emitiu uma ordem de congelamento em todas as contas corporativas da Rocha Capital. Executivos foram convocados para interrogatório urgente. Servidores de TI foram protegidos antes que alguém pudesse alterar os dados. Enquanto isso, a equipe jurídica da Rocha Capital me ligava repetidamente, oferecendo esclarecer mal-entendidos, mas recusei todas as chamadas. Então, fiz uma escolha minha. Enviei um e-mail para 3 clientes com quem trabalhei de perto antes de deixar a empresa. Clientes que confiavam no meu julgamento. Meu e-mail foi breve, sugerindo que revisassem suas contas e estivessem preparados para uma possível comunicação das autoridades federais. Não contei os detalhes, mas eles entenderam o suficiente. A notícia se espalhou mais rápido dentro da firma do que qualquer anúncio oficial. Ao meio-dia, o pânico havia se instalado em cada canto da Rocha Capital. Alguém vazou o áudio de uma reunião de emergência interna. Nela, a voz do meu pai trovejava através da gravação, gritando que eu era a única pessoa que poderia consertar aquela bagunça. Mas ninguém na sala respondeu. Nenhuma voz o apoiou. Sua autoridade, antes absoluta, havia evaporado. Meu telefone vibrou novamente. Desta vez, era uma longa sequência de mensagens da minha mãe. Ela implorava para que eu reconsiderasse o que estava fazendo. Ela insistia que isso não era apenas sobre a empresa. Era sobre o nome da família, nossa reputação, tudo o que eles haviam construído. As palavras dela não eram sobre a verdade. Eram sobre imagem. E pela primeira vez, senti o peso total de quão pouco ela me entendia. Mais tarde, naquela tarde, a Amanda me enviou um e-mail diretamente. O tom era diferente de qualquer coisa que ela já tivesse escrito antes. Ela admitiu que cometeu erros, que foi empurrada para decisões que não apoiava totalmente. Ela disse que nunca quis que as coisas chegassem a esse ponto, mas também não disse quem a pressionou ou o quanto ela contribuiu por vontade própria. Era uma confissão sem responsabilidade e me deixou questionando o que ela esperava ganhar me contando isso agora. No início da noite, os portais de notícias em São Paulo e em todo o Brasil divulgaram declarações confirmando que a Rocha Capital estava sob investigação federal. Manchetes explodiram nas telas, dissecando a queda de um prestigioso império financeiro. Fotos do meu pai e da minha irmã apareceram em todos os lugares. Reportagens especulavam sobre fraude, má conduta e conflito interno. Justo quando pensei que o dia não poderia piorar, o Caio ligou novamente. A voz dele estava firme, mas pesada. Ele me disse que meu pai havia admitido orquestrar manipulação financeira por pelo menos 5 anos. Mas, em vez de assumir a responsabilidade total, ele alegou que eu havia desempenhado um papel. Ele estava tentando me incluir na narrativa como parte de sua defesa. Aquele momento esclareceu tudo. O último movimento do meu pai não foi um ato de desespero. Foi um ataque. E se eu não seguisse em frente até o fim, ele me enterraria junto com a verdade. Não havia volta. Na manhã seguinte, tomei minha decisão final. Enviei um depoimento adicional à CVM, acompanhado de evidências digitais completas, confirmando que eu nunca assinei as transações anexadas ao meu nome. Incluí gravações de tela, registros de data e hora e discrepâncias de autenticação provando que as assinaturas foram falsificadas. Este foi o último passo para me proteger antes que a tempestade legal atingisse seu auge. Quando a primeira audiência federal ocorreu, fiquei diante do painel e os guiei por cada detalhe. Como descobri as anomalias, como meu acesso foi revogado, como meu nome foi usado, sem consentimento. O Lucas testemunhou depois de mim.
mas suas declarações vacilaram sob o peso dos documentos que eu já havia fornecido. As respostas dele contradiziam os e-mails que ele havia escrito. Sua postura rachou sob escrutínio. A vez da Amanda veio a seguir. Ela evitou meus olhos o tempo todo. A voz dela tremia. Ela respondeu às perguntas cuidadosamente, distanciando-se das decisões das quais um dia participou. Meu pai sentou-se rígido ao lado dela, braços cruzados, maxilar cerrado. Ele tentou manter sua imagem de patriarca inabalável, mas mesmo do outro lado da sala, eu podia ver o tremor em suas mãos. As investigações progrediram rapidamente. As primeiras descobertas mostraram que as retiradas não autorizadas do meu fundo fiduciário se originaram de credenciais internas que apenas meu pai e a Amanda possuíam. As evidências minaram as tentativas deles de me implicar. Eles mudaram do ataque para a defesa em um instante. Semanas depois, investigadores federais descobriram 2 membros adicionais do conselho envolvidos na fraude de longa data. De repente, a corrupção da Rocha Capital não era mais um escândalo familiar. Era um colapso sistêmico envolvendo a liderança sênior. Percebi que meu pai não estava operando sozinho. A podridão era muito mais profunda do que eu imaginava. A família começou a se desfazer. Meu pai foi colocado em prisão domiciliar como precaução contra risco de fuga. A Amanda renunciou, empacotou suas coisas e silenciosamente deixou São Paulo para tratamento em algum lugar fora do estado. Minha mãe se retirou para Campos do Jordão, protegendo-se do olho público, incapaz de lidar com o estilhaçamento da imagem dos Rocha. Enquanto isso, minha vida avançava de maneiras que eu não esperava. A agência criativa Rocha floresceu. Os clientes apreciaram minha transparência e integridade após o escândalo, e os negócios cresceram mais rápido do que eu poderia imaginar. Então recebi uma oferta inesperada do Comitê de Reestruturação da Rocha Capital. Um convite para servir no novo Conselho de Supervisão, ajudando a reconstruir a empresa com uma fundação enraizada na prática ética. Aceitar a posição pareceu simbólico, como recuperar um pedaço de mim que havia sido negado por anos. Quase um ano depois, quando o outono retornou, recebi uma carta manuscrita da Amanda. Nela, ela confessou que a família foi forçada a tomar decisões impossíveis durante uma crise financeira em 2019. Meu pai exigiu lealdade acima de tudo, insistindo que sacrifícios tinham que ser feitos para manter o Império Rocha. Ela escreveu que se arrependia de sua parte no que aconteceu e não esperava perdão, apenas compreensão. As palavras dela não apagaram o dano, mas iluminaram o medo e a pressão sob os quais ela viveu. Naquele Natal, ofereci meu próprio jantar na casa que comprei na Vila Madalena. Não havia prataria polida, nem discursos ensaiados, nem cardápio pretensioso, apenas calor, apenas sinceridade. Convidei o Caio, a prima Natália, o tio Roberto e alguns colegas de confiança que me apoiaram durante os piores dias. Enquanto comíamos, percebi que pela primeira vez na minha vida, eu estava cercado por uma família que eu escolhi, não uma a qual fui obrigado a pertencer. Depois do jantar, enquanto ajudava a limpar a mesa, o tio Roberto se aproximou de mim silenciosamente. Ele me disse que o novo conselho da Rocha Capital queria que eu assumisse um papel de voto maior, alguém que eles acreditavam representar os valores que a empresa precisava para se reconstruir. Ele me olhou nos olhos e disse: Tiago, às vezes as coisas precisam desmoronar para que você possa reconstruí-las da maneira certa. Naquele momento, entendi algo profundo. Minha jornada com a família Rocha não estava terminando. Estava se transformando. E pela primeira vez, eu era quem definia o que viria a seguir. O que mais me impressionou nos meses que se seguiram não foi a queda da Rocha Capital, nem as manchetes, nem a tensão no tribunal. Foram os momentos de silêncio.
As manhãs em que acordei sem pavor, as noites em que não questionei cada respiração, a compreensão de que a paz não vem quando tudo está finalmente consertado. Ela vem quando você finalmente decide parar de carregar o que nunca foi seu para segurar. Por anos, pensei que lealdade significava resistência, que família significava obrigação, que amor exigia silêncio. Mas, em pé aqui agora, um ano depois, com minha própria vida construída nos meus próprios termos, finalmente entendo que nada disso era verdade. Lealdade, sem verdade, é apenas medo vestido de devoção. Família, sem responsabilidade, é apenas uma gaiola com móveis mais bonitos. A cura não vem de fingir que a ferida nunca aconteceu. Vem de se recusar a deixar que ela continue definindo você. Eu olho ao redor da minha casa, da minha mesa, dos meus amigos, das pessoas que apareceram, não porque compartilhavam meu sobrenome, mas porque compartilhavam meus valores. E percebo que não perdi uma família. Eu ganhei uma real. Uma construída intencionalmente, não herdada por padrão. E se há algo que espero que alguém ouça na minha história, é isto. Você não deve sua vida só a pessoas que exigem seu silêncio. Você não deve seu futuro a pessoas que construíram seu poder sobre a sua dor. Você não deve seu valor a um legado que nunca viu você como mais do que uma peça de sua engrenagem. Às vezes, a coisa mais corajosa que você pode fazer é ir embora. Às vezes, a coisa mais forte que você pode fazer é dizer a verdade. E às vezes, a coisa mais amorosa que você pode fazer por si mesmo é deixar um sistema quebrado colapsar. Porque do outro lado dos escombros, há espaço para construir algo honesto, algo humano, algo seu. Se você já se sentiu deixado de lado, dispensado ou silenciado pelas pessoas que deveriam protegê-lo, espero que minha história lembre que ir embora não é traição, é sobrevivência. E reconstruir não é vingança, é libertação. Antes de ir, adoraria saber algo. Alguma parte da minha história ressoou com você? Você já viveu uma ruptura que o forçou a escolher a si mesmo? Compartilhe seus pensamentos nos comentários. Eu leio cada um deles, e significa mais do que você imagina sentir que alguém lá fora entende. E se você gostaria de ouvir mais histórias como a minha, histórias sobre verdade, resiliência e reconstrução a partir das cinzas, por favor, considere se inscrever. Isso ajuda este canal a crescer e me ajuda a continuar contando os tipos de histórias que tantas famílias tentam enterrar. Obrigado por ouvir. Obrigado por estar aqui. E onde quer que você esteja, espero que encontre a força para escolher a si mesmo, mesmo quando parecer que o mundo está pedindo para você não fazer isso.